Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a fazer a nossa oração na presença de Jesus ressuscitado. Aqui temos diante de nós, no sacrário, o mesmo de Jesus que no domingo passado confessamos que ressuscitou, que está vivo. E por isso lhe dizemos essas palavras: creio, Jesus, que estás aqui, que me vês, que me ouves. Esta semana da Páscoa é uma semana bastante especial. É como se fosse um único dia. Assim celebra a Igreja esta semana da oitava da Páscoa. Nas missas que se celebram, porque continua a haver missas, apesar de, imagino que muitos de vocês, ou todos, não poderão participar ainda presencialmente na missa, mas os sacerdotes que continuamos a celebrar diariamente as missas, lembrando-nos de todas as pessoas, lembrando-nos das vossas intenções, temos algo de especial nestas missas desta semana. Reza-se sempre o Glória a Deus nas alturas, o versículo antes do Evangelho também é sempre o mesmo, e diz isto: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Nesta semana vamos vendo como Jesus, ressuscitado, foi aparecendo a muitas pessoas. No domingo de Páscoa ouvimos o Evangelho da sua ressurreição e depois o modo como foi encontrando aquelas santas mulheres, depois Pedro, os discípulos de Emaús, tanta gente que foi testemunha da ressurreição de Jesus. Faz-nos muito bem a nós, em casa, pegar no Evangelho, ler, escolher aqueles capítulos nos vários evangelistas, porque todos eles falam da ressurreição de Jesus, escolher os capítulos que falam do que aconteceu naquele dia, do que aconteceu nos dias a seguir. O Evangelho do próximo sábado é um resumo que faz São Marcos. Diz assim São Marcos: Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Ela foi anunciar aos que tinham andado com ele e estavam mergulhados em tristeza e pranto. É uma descrição assim muito realista. Podemos imaginar os apóstolos mergulhados em tristeza e pranto, lembrando-se daquilo que tinha acontecido na Sexta-feira Santa, lembrando-se de ver Jesus morrer na cruz. Só um é que estava lá ao perto, São João, os outros fugindo ao longe. Estavam tristes. E Maria Madalena foi-lhes anunciar esta alegria. Mas eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. De facto, a morte de Jesus foi tão realista, foi tão real, que era-lhes difícil acreditar nisso. Como é que é possível que ele esteja vivo, ressuscitado? Nós vimos-o morrer. Foi uma morte cruel. Não acreditaram. Pensaram que ela estava a ver coisas. Coitada, ficou maluca. Pronto, foi tal o choque que ela não ficou bem. Depois disto, continua São Marcos a descrever esse dia, depois disso manifestou-se com um aspecto diferente a 2 deles que iam a caminho do campo, os discípulos de Emaús. E eles correram a anunciar aos outros, mas também não lhes deram crédito. Mais tarde, apareceu aos 11, quando eles estavam sentados à mesa, e censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração.
porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Como teria sido esta reação dos apóstolos, destes 11 que estavam ali, tristes, chorando, quando viram Jesus? Que alegria terão sentido! Incredulidade ao princípio, talvez tivessem beliscado alguns a ver se aquilo era mesmo verdade, mas que alegria imensa que eles experimentaram. Afinal era mesmo verdade. Afinal, aquelas palavras enigmáticas que Jesus tinha dito antes, que era necessário que ele fosse morto e que depois iria ressuscitar, palavras que eles não percebiam bem, que não queriam perceber, afinal, aquilo era mesmo possível. Afinal, Jesus estava vivo e continuaria sempre vivo. Depois de ressuscitar, Jesus nunca mais morre. Nós também experimentamos essa alegria da ressurreição do Senhor. Experimentamos essa alegria daqueles momentos em que às vezes até sentimos essa sua presença, esse conforto que nos dá a fé em Jesus ressuscitado. Também se sente. Não tem por que se sentir, nem acreditamos só por causa disso. Mas às vezes Nosso Senhor permite dar-nos um certo consolo ao pensar nesta verdade. Nós ficamos contentes. E ficamos contentes cada vez que também nós, de alguma maneira, participamos dessa ressurreição. O que é que isto quer dizer? Participar da ressurreição de Jesus. Bom, podemos pensar naqueles momentos em que conseguimos ressuscitar da morte. Aquela morte que é o afastar-se de Deus. Naqueles momentos em que nós, mesmo com um ato do interior do nosso coração, voltamos à casa do Pai, voltamos para Deus. Isso é uma ressurreição. É Jesus que nos ajuda a ressuscitar. Também aí estamos a participar dessa ressurreição do Senhor. E notamos que Ele está vivo e que está conosco e que nos dá a vida. Quando é possível até recuperar, quando é preciso recuperar a graça de Deus através do sacramento da confissão. Que maravilha ouvir aquelas palavras que diz o sacerdote em nome de Jesus: Eu te absolvo dos teus pecados. É Jesus que nos diz essas palavras. Como quem diz: Eu volto a dar-te a vida. Ressuscita. E nós ressuscitamos, efetivamente. E quando não é possível, pelo isolamento, confessar-nos, mesmo que não ouçamos estas palavras, pelo menos podemos fazer no nosso interior esse tal ato de contrição o mais perfeito possível, arrependendo-nos e pedindo a Jesus que nos ressuscite, que nos dê a vida, sempre, porque nós fomos feitos para a vida e para a vida eterna, uma vida que vai durar sempre, é uma vida alegre. O Papa Emérito Bento XVI, numa ocasião, aliás, o Papa Emérito que esta semana, esta quinta-feira, faz 93 anos, dizia numa ocasião umas palavras, numa homilia, em que falava como se fosse Jesus a falar. Dizia ele assim: Eu ressuscitei e agora estou sempre contigo. É a minha mão que te sustenta. Onde quer que tu caias, cairás nas minhas mãos. Estou presente até às portas da morte, onde já mais ninguém te pode acompanhar e onde tu não podes levar nada. Aí estarei eu à tua espera e para ti transformo as trevas em luz. Obrigado, Senhor, podemos dizer agora a Jesus. Obrigado, Senhor, porque de facto queres estar sempre ao meu lado, apoiar-me nestas quedas, até às portas da morte, onde jamais ninguém me poderá acompanhar, porque todos nós morremos sozinhos, podemos estar acompanhados e que bom é quando isso é possível, mas cada um morre sozinho. E mesmo nesse momento não morremos sozinhos, porque Jesus está ali, onde mais ninguém pode estar, à nossa espera,
para transformar outra vez a noite em dia, para transformar as trevas em luz. E tudo isto é possível porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Esta passagem do Evangelho, por isso, é uma passagem que nos ajuda a estarmos alegres, a enchermos de esperança, a dizermos isso a Jesus: Jesus, ponho em ti a minha esperança. Obrigado, acredito que estás sempre comigo, que quiseste percorrer o caminho que eu vou percorrer, até o caminho da morte. Jesus quis percorrer todas as etapas da vida humana e também me mostras que há uma ressurreição. Não será exatamente igual à nossa, a ressurreição de Jesus não é exatamente igual à nossa, mas nós também voltaremos à vida. A morte é uma passagem, não é um final, não é um ponto final, não. Isto é possível porque Jesus quis fazer-se homem, é Deus que se quer fazer homem e que nos quer salvar e que nos quer dar esta vida. E nós acreditamos nisto. Reparemos nesta passagem do Evangelho que conta o São Marcos, que quando apareceu aos 11, a quem tinha sido repetido tantas vezes que parece que Jesus tinha ressuscitado, os discípulos de Emaús, a Maria Madalena, quando Jesus lhes apareceu, repreendeu-os, censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração. Então, porquê é que vocês não acreditam? Tantas vezes falei eu disto. Porquê é que não acreditastes logo? Nosso Senhor poderia ter ficado zangado com eles. Já se vê que o que é próprio de Nosso Senhor é esta paciência que Ele tem connosco. Censurou-os, mas logo a seguir lhes diz: muito bem, agora ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatura, conto convosco. E esta paciência, esta misericórdia que o Senhor tem connosco, que Jesus ressuscitado tem connosco, é um traço muito característico do seu modo de ser, do modo de ser de Deus, digamos assim, que é misericordioso. No final desta semana da oitava da Páscoa, vamos ter no domingo uma festa, é o domingo da Divina Misericórdia. É sempre o segundo domingo da Páscoa. E é uma festa instituída por um Papa anterior, por São João Paulo II, e que viu essa necessidade de olharmos mais para a misericórdia de Deus. Tem que ver também com o facto deste ser um Papa polaco, como bem sabemos, e com a devoção que ele próprio tinha, esta mensagem da misericórdia de Deus que foi transmitida, anunciada por uma religiosa polaca, Santa Faustina Kowalska, que ele próprio depois veio a canonizar, a beatificar e depois a canonizar. Uma santa a quem o próprio Jesus apareceu e que lhe falou desta necessidade de apelarmos à sua misericórdia, à misericórdia de Deus, de confiarmos em Deus, de olhar para o coração misericordioso de Deus. Até a partir desse momento houve uma série de devoções, talvez que vocês também já tenham rezado ou conheçam pelo menos algumas dessas devoções à misericórdia de Deus. O terço da Divina Misericórdia, que ao fim e ao cabo é aquela forma do terço normal que nós conhecemos, mas que em vez do Pai Nosso e das Ave Marias se rezam outras orações, em vez do Pai Nosso, aquela oração em que nos dirigimos a Deus Pai, oferecendo-lhe o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus. E nas Ave Marias, aquela oração pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E assim se vai rezando, olhando, fixando-nos na misericórdia de Deus. Relembrando ao Senhor a sua misericórdia, abandonando-nos nas suas mãos. E o Papa João Paulo II, muito devoto desta misericórdia de Deus, quando canonizou a Santa Faustina, durante a própria cerimónia da canonização, instituiu esta festa da Divina Misericórdia.
Dizia ele, é importante que aceitemos na sua totalidade a mensagem que a Palavra de Deus nos transmite neste segundo domingo da Páscoa, que a partir de agora em toda a Igreja será designada como Domingo da Divina Misericórdia. Esta devoção depois foi recomendada quer por Bento XVI, quer pelo Papa Francisco. E nós recentemente tivemos esse jubileu da misericórdia que o Papa Francisco fez, proclamou há poucos anos, há cerca de 4 anos, onde meditamos muito sobre a misericórdia de Deus. O que é isto da misericórdia de Deus? O que é isto de ser misericordioso? Como é que Jesus é misericordioso? É ter pena de alguém? O Papa Francisco, na exortação à alegria do Evangelho, explica, citando São Tomás de Aquino, que na mensagem moral da Igreja há uma hierarquia nas virtudes e nos atos que procedem das virtudes. Quer dizer, há virtudes que parecem ser mais importantes do que outras. E as obras de amor ao próximo são, diz o Papa, a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, que participa dessa mesma vida de Deus, pois manifesta isto exteriormente também nas obras de amor para com quem tem à sua volta. E, portanto, diz São Tomás, e agora cito São Tomás de Aquino, em si mesma a misericórdia é a maior das virtudes. Na realidade, compete-lhe debruçar-se sobre os outros e, o que mais conta, remediar as misérias alheias. Ora, isto é tarefa especialmente de quem é superior, e é por isso que se diz que é próprio de Deus usar de misericórdia, e é sobretudo nisso que se manifesta a sua omnipotência. O poder de Deus, esse poder que é capaz de fazer tudo, que não tem limites, manifesta-se em quê? Manifesta-se na sua misericórdia. Manifesta-se no debruçar-se sobre os outros e, sobretudo, em remediar as misérias alheias. É isto que é próprio de Deus. É isto que é próprio de ti, Senhor. É próprio de Deus usar de misericórdia, fazer de bom pastor, ir à procura da ovelha perdida. É próprio de Deus ser como aquele pai que está à espera do filho pródigo, que ele regresse, está à espera dele de braços abertos. É próprio de Deus socorrer aquele homem que está deitado na estrada, que foi assaltado, que foi abandonado, que está ferido. É próprio de Deus e és tu, Jesus, que dás a vida por nós, que és misericordioso e que nos dizes: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Talvez aqueles que foram às Jornadas Mundiais da Juventude a Cracóvia há uns anos ainda se lembrem deste lema das jornadas, Błogos Wierni, Miłosierni, etc. Já não me lembro bem como é que era aquilo, era em polaco, mas também na altura ninguém sabia dizer isto bem, não é? Mas os polacos lá estavam contentes que nós repetíssemos e cantássemos esta frase em polaco, ainda que a pronúncia fosse horrível: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ao pensar nisto e ao pensar nestes tempos atuais, pensemos que esta bem-aventurança se aplica a muita gente agora, graças a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventuradas essas pessoas que têm misericórdia dos outros, dos que estão doentes, dos que estão sozinhos. Bem-aventurados, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Deus não se deixa ganhar em generosidade. É bonito ver o exemplo que temos, tantas pessoas que socorrem. O que é próprio da misericórdia? É debruçar-se sobre os outros, dizíamos há bocadinho,
E, sobretudo, o que é mais próprio de uma pessoa misericordiosa é remediar as misérias alheias. Quando alguém cuida de um doente, quando está a debruçar-se sobre ele, está a remediar essa sua situação, está a ajudá-lo. E é muito bonito de ver que nos tempos atuais isto se faz pelos melhores motivos, não porque uma pessoa ganhe mais por isso. Pelo contrário, quem o faz expõe-se a um risco. Ainda há poucos dias lia um testemunho de um padre da Diocese do Porto que estudou, que foi enfermeiro, fez o curso de enfermagem e que depois se ordenou sacerdote e que agora se ofereceu como voluntário para enfermeiro. A partida, dentro em breve, deverá ser incorporado, digamos, no Hospital Militar do Porto. E ele dizia nessa entrevista, que o podia fazer, já tinha tirado esse curso, depois queria dar uso disso e, além disso, vai acumular as funções de capelão, porque, como se sabe, há umas limitações no atendimento de pessoas que estão infectadas com o Covid-19, sendo ele enfermeiro, estando ali perto dos doentes, estando a cuidar deles, também os pode atender espiritualmente, no corpo e na alma, que é um serviço maravilhoso que se pode prestar a uma pessoa. Aí está. Não porque ganhe mais dinheiro por isso, não porque as pessoas aplaudam, também é bom aplaudir e agradecer esse trabalho, mas porque Deus Nosso Senhor está a ver isto e era o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Isto é ser misericordioso. E não pensemos só nas pessoas que estão a fazer coisas que são até heroicas, de alguma maneira, como estas. Mas cada um de nós, no seu dia a dia, pode ser misericordioso, pode imitar Jesus nesta misericórdia e querer remediar as misérias alheias. Uma forma, às vezes, muito simples, muito caseira, muito do dia a dia. Quando a pessoa está em casa, já fechada há mais tempo, e está impaciente e nota que os outros estão impacientes e alguém faz uma coisa que não está bem e que o incomoda e que o perturba, pois podemos ser misericordiosos. Ao ver aquela miséria da outra pessoa, digamos assim, que essa pessoa tem defeitos, que essa pessoa foi impaciente, que essa pessoa... Vamos desculpar. Vamos rezar por ela. Vamos remediar isso. Vamos pedir ajuda a Deus. Vamos animar essa pessoa, alegrá-la. Sejam a mãe, o irmão, a irmã, o pai. E para isso precisamos de nos parecer mais a Jesus ressuscitado, e de lhe pedir isso: dá-me, Senhor, um coração semelhante ao teu. Ajuda-me a entender nestes dias, de uma maneira especial, o que é que significa isto de ser misericordioso. Ajuda-me a participar desta tua misericórdia. São José Maria pedia isto a Deus. Dizia numa ocasião esta oração: dá-me, Senhor de misericórdia, essa graça de que eu também seja misericordioso com os outros. Intransigente comigo mesmo, mas compreensivo com aqueles que me rodeiam. É uma boa oração, é um bom pedido. Concede-me, Senhor, esta graça de ser misericordioso. Comigo próprio, intransigente no sentido de dizer exigente. Não me deixar levar pelos meus defeitos, isto não tem resolução. Não. Querer lutar para ser melhor. Mas com os outros, muito compreensivo. Muito compreensivo. E assim seremos cada vez mais misericordiosos. Cada vez mais cheios dessas necessidades dos outros. No fundo, uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que tem um coração que está cheio de misérias, não das misérias próprias, mas das misérias dos outros. Quer levar aquilo consigo, quer ajudar. E uma pessoa que é misericordiosa, que tem um coração cheio de misericórdia, experimenta a mesma sensação de tristeza diante da miséria alheia do que diante da sua própria miséria. Quer dizer, se eu sou misericordioso, quando vejo que outra pessoa, por exemplo,
é preguiçosa e não quis estudar e tirou uma péssima nota num exame, tirou uma negativa baixíssima, isso a mim custa-me, se eu sou misericordioso. Não começo a gozar e a dizer: fui melhor que tu és terrível, tu não serves para nada. Não. Se eu sou misericordioso, a mim custa-me e penso logo: como é que eu hei de remediar isto? Como é que eu posso ajudar? Isto é o que é próprio da misericórdia. E isto dá-nos uma perspectiva nova no modo de olharmos para as outras pessoas. E quem me dera chegar a este grau de compreensão, de preocupação para com os outros. Deus não é triste. Deus não pode ficar triste, não se pode entristecer porque é imensamente feliz. Deus é eternamente feliz. Mas Deus é também misericordioso. E misericordioso não é só aquele que fica triste diante das misérias dos outros. Trata-se de remediar essa miséria. Mas ao mesmo tempo poderíamos pensar: Deus realmente também se entristece de alguma maneira quando alguma coisa não está bem? Sendo Deus, é sempre alegre, mas quis fazer-se homem. E a tristeza é algo que Jesus experimenta. Jesus chora. Jesus chora, até temos momentos na Sagrada Escritura que são muito emocionantes, quando Jesus vê Jerusalém e chora sobre aquela cidade, porque está prestes a ser morto, a ser, crucificado por aqueles habitantes daquela cidade, porque pensa na destruição que virá a ocorrer àquela cidade. Jesus chora sobre essa cidade. Entristece, fica triste quando vê essas misérias e quer-lhes dar remédio. E esse é que é o grande poder que Jesus tem, é o grande poder do ressuscitado. Não só é capaz de perceber o que é que está mal e de nos dizer para onde é que temos de ir, mas Ele dá-nos a força de melhorarmos. Ele remedeia as nossas fraquezas se nós lhe pedimos. Vamos então pedir isto com confiança a Nosso Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Podíamos nós rezar: tem misericórdia de nós, que nos acolhemos à tua misericórdia. Cada um pode pensar nas suas próprias lutas pessoais, mas pensemos também no mundo inteiro. Nossa oração seja uma oração universal. Há tanta gente que não se dá conta da misericórdia de Deus. Há tanta gente que não se dá conta de que Deus não é um Deus terrível, um Deus vingador, um Deus que não quer saber de nós, mas que é um Pai misericordioso, um bom Pai misericordioso. Pois, Senhor, tem misericórdia de nós. Procuremos anunciar aos outros esta misericórdia. Quando, uma ocasião, numa das aparições que teve a Santa Faustina Kowalska, dizia-lhe Jesus que as almas reconhecem-me como santo e como justo, mas não têm confiança na minha bondade. Anuncia que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Pois assim como disse Jesus isto à Santa Faustina Kowalska, também agora nos dizes tu, Senhor, isto a nós. Dá-te conta de que eu sou misericordioso, é o que Jesus nos diz, e nós podemos dizer: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, e temos noção disso. Tantas vezes que Nosso Senhor nos levantou, remediou as nossas fraquezas. Pede essa mesma misericórdia para ti, diz-nos Jesus. E nós pedimos isso: Senhor, ajuda-me a ser misericordioso com os outros. E anuncia isso, anuncia essa misericórdia. Ser este apóstolo da misericórdia de Deus. E isso é algo que nós devemos sempre fazer. Com as palavras também, mas sobretudo com as nossas ações, com o nosso comportamento pessoal, que é fácil. Quem está ao nosso lado, quando alguém é misericordioso, isso nota-se, isso transparece. Pois que saibamos mostrar essa misericórdia que Deus tem connosco, nessa misericórdia que nós temos com os outros. O Papa Francisco
ao falar sobre o modo como Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro, dizia assim: não há limite para a misericórdia de Deus, que é oferecida a todos. O Senhor está sempre disposto a levantar a lápide dos nossos pecados, que nos separa dele, que é a luz dos vivos. Vamos pedir isto a Nosso Senhor, agradecer-lhe e pedir. Pedir que nos ajude, pedir também a Nossa Senhora que ela nos ajude, como ajudou os apóstolos, como foi um apoio para eles e os ajudou a partir, a estender por todo o mundo a boa notícia da ressurreição, que ela nos ajude também a nós a darmos com o nosso exemplo, com as nossas palavras, a conhecer aos outros que Deus é um Pai e que é sempre rico em misericórdia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.